Paz do Senhor, irmãos, eu sou a Ana Gisele, fui convidada para compartilhar conhecimentos na turma do maternal. Olha a responsabilidade de compartilhar conhecimento com vocês. Eu havia pedido para Deus para que Ele viesse me conduzir de forma bem clara e objetiva, que eu possa realmente estar contribuindo para que as aulas de vocês fossem mais ricas, mais objetivas, né? Por ser um público, eu digo que exigente pela idade, porque eles ainda são muito pequenos, então a gente sempre tem que estar trazendo algo bastante atrativo e ao mesmo tempo ser muito objetivo, mais do que no jardim, porque eles são menores, então a concentração deles sim, o tempo de concentração deles é bem menor do que do jardim, né. Então a lição que nós vamos falar hoje é: Deus decide tudo, né, e o guardando no coração, Deus sabe por onde você anda. Como é que eu vou falar para o maternal, né? Eu posso até pedir para que eles repitam, vocês no caso vão pedir para que as crianças, algumas ainda não estão falando bem, outras sim, vai depender, do grau de estimulação em casa ou na escola. Algumas crianças de 3 anos, elas já frequentam a escola desde os 2, então claro que o nível de conhecimento dela em relação às palavras se torna maior. E aí vai ser cada caso e assim por diante. Então o que que eu tenho para compartilhar com vocês? Eu vou falar um pouco da minha experiência em sala de aula mesmo no maternal, né. Uma das coisas que eu acho fundamental para o maternal, isso é por experiência vivida, e quando eu fui, convidada, no caso, na minha vida circular para trabalhar com o maternal, foi um desafio. E logo de início eu fiquei muito feliz, mas depois veio aquele, como é que eu posso dizer, aquele frio na barriga, e eu disse: "Ah, Senhor, então me ajuda, porque eu vou precisar". E aí o Senhor foi me conduzindo, como? Eu fui, lendo, né, me aperfeiçoando, fazendo algumas formações, até, ministradas pelo próprio governo federal mesmo, e ali eu fui aprendendo um pouquinho. Então uma das coisas que mais me chamou a atenção em relação à educação infantil, especificamente em relação ao maternal, é a questão da contação de história, né. A contação de história para eles é fundamental, mas também você não pode contar uma história de 15 minutos, para eles é muito grande. E uma das coisas que eu acho muito legal, isso já falando assim dentro da minha atividade que eu faço na vida secular, é levando as coisas já físicas, né, no caso. Eu vou trabalhar Jesus. Eu trouxe um Jesus pequenininho para vocês observarem. Eu até indico quem tiver a oportunidade de fazer de feltro, para que quando eles possam manusear, né, não vá é mais fácil de você usar por mais vezes. Claro que você vai pagar um pouquinho mais, mas você vai usar ele, acho que mais de 1, 2 anos, dependendo de como você vai cuidar desse material. O EVA é porque ele é mais acessível em relação ao preço, então é mais até mais, acredito que não digo que é mais fácil de fazer, porque eu não sou muito boa para fazer não, eu peço sempre para alguém me ajudar, mas eu digo assim, que é bom você sempre estar com um material físico para que eles possam estar observando, né. E aí às vezes a gente diz assim: "Ah, mas será que eles prestam atenção? Será que eles assimilam? Será?" Eu digo que eles são mais esponjinha. Então tudo que tu falares para eles, eles vão absorver. E se tu pensas que: "Ah, será?" Sim. Foi interessante, vou compartilhar com vocês uma experiência que eu tive logo no início, no primeiro ano. Eu sempre levava música, a musicalização também é muito importante para eles. Então, se você tiver a oportunidade de levar musicalização, fazer gesto, cantar, dançar, né, eles aprendem muito e eles gostam. E sem contar que eles vão estar atrelados com aquilo que eles precisam para aquela idade, que é a musicalização, a contação de história, entendeu? E aí o que que você pode estar fazendo? Você vai contar a história de Jesus, no caso nós falamos hoje, nós estamos no livro dos Salmos, é o Salmo 82, né, e Deus decide tudo. Como é que tu vai falar Deus decide tudo para uma criança de 3 anos? Então você vai contar uma história dentro desse contexto, né, como tem aqui para nós, como ele vem falando bem aqui na página, ó, Hora da História, na página 20. Para os bebês com até 1 ano, já vem separado, que bom, tá vendo só? Aproveite o tempinho que os bebês estão, como é que se diz? Espertos e depois de uma boa soneca. Isso aí vai dependendo da rotina de cada igreja. Então diz assim, olha, Deus decide tudo. Ele sabe o que é certo, Deus tudo vê. Então você vai usar coisas que ele já tem um pouquinho de conhecimento. Então você vai aí precisar realmente conhecer previamente a sua classe, né.
3 anos, claro que algumas crianças ali têm 2 anos e 9 meses, 2 anos e 8 meses, vai dependendo muito da estimulação de cada família em relação à sua criança. Mas é algo assim que eu sempre trago. Criança de 3 anos, você vai precisar sim de material visual para que ele possa estar vendo, para que ele possa estar manuseando, né? E você sempre está falando: "Olha, esse é Jesus. Quem é Jesus? O criador dos céus e da terra", e vai falando. A musicalização, eles adoram as musicalização, quando você coloca música para que eles possam cantar, para que eles possam dançar, eles gostam, eles aprendem. A gente vê 3 palavrinhas, né, 3 palavrinhas, se tu coloca criança de 1, 2, de meses, eles absorvem. Meu sobrinho tem 4 anos e meio, mas ele ouve desde de meses, né, no caso, 3 palavrinhas e não esquece. Então a musicalização para essa fase, ela é muito boa, para que justamente ele vá fixando ali o conteúdo, você vá fixando ali a palavra do Senhor no coraçãozinho deles. Eu fiz eu fiz não, pedi, melhor dizendo, é um fantochezinho, uma casinha, né, que ela diz, a revista ela nos indica isso, por ser criança de 3 anos, esse daqui ele está pequeno, mas você pode colocar para enfeitar a sua sala. Se você tiver a oportunidade de fazer um grande, entendeu? Assim, um maior, no tamanho de uma televisão de 32 polegadas, e você possa estar por trás para que você manuseie, e depois, no momento seguinte, você pedir para que a criança mesmo manuseie e conte do jeitinho dela, porque ela vai te contar o que ela acabou de aprender ali. Então, aqui é mais a nível de fixação do conteúdo, no sentido deles visualizarem, porque eles precisam sim de imagens para fixação do conteúdo da palavra do Senhor, porque se não tiver, eles não vão conseguir, eles vão ter, quer dizer, eles vão conseguir, mas vai ser um pouco mais demorado, melhor dizendo. Então a necessidade de você sempre estar com o material físico, né, e a musicalização em relação a isso. Na lição 4, ele está me dando essas imagens, ó. Você pode perceber que é muito lúdico, tá? Olha aí, né, você pode perceber que é muito lúdico. Aí eu vou dar uma opção para vocês, assim, eu particularmente, quando eu faço as atividades lá na sala, com as minhas crianças, isso na minha vida secular, estou falando, eu sempre gosto de atividades, tipo assim, eu levo tudo recortado, né, digamos que eu levei o Jesus, aí eu levo pré-montado, para que ele, mamar, agora a gente vai colar o cabelinho, vai colar, olha o que formou. Então, dependendo da atividade, você vai procurar uma imagem ou algo que faça com que ele lembre do assunto que você ministrou naquele domingo, para que justamente fixe o conteúdo no coraçãozinho dele. E aí você, no finalzinho da lição, da contação de história, né, depois você cantou, teve o momento da musicalização, que você cantou, você dançou, e aí você pode fazer essa atividade com ele. Aí você está terminando ali o seu momento ali. E aí ele vai estar levando para casa. Olha lá, então o que foi que ele fez? Duas coisas principais, a questão da contação de história, que você foi lá contar, lembrando vocês que é para você contar com toda a emoção que você tiver, não é ler, mas é você contar, fazer com que eles, você consiga deles assim aquela atenção. Quando eu vou contar a história para eles, eu faço umas carinhas engraçadas, no caso, na vida secular, né. Então, é isso que você tem que levar para a sala lá, na escola dominical. Você sempre tentando buscar, por mais que você seja ali o protagonista, digamos assim, porque é você que está contando a história, mas você tem que fazer com que as crianças, elas participem. E é sempre assim, uma linguagem bem clara e objetiva, com poucas palavras, para que eles possam verdadeiramente compreender. Então você contou, depois que você contou a história, você cantou, então você canta primeiro e por final você faz a atividade. E ali você vai estar fixando o conteúdo ali com as crianças, tá bom? Uma experiência que eu tive recentemente, eu tenho uma criança atípica, ela tem 3 anos, e eu nesse dia eu estava dando as frutinhas, então levei as frutas pequenas, eu acho que um pouco maior do que Jesus aqui, e fui falando cada fruta, só que a frutinha, no nome do caso, eu falo o nome da frutinha em inglês e pedindo para que eles repetissem. Então essa minha criança atípica, ela participou daquele momento todinho, então faça um momento de rodinha. Eu gosto de, assim, quando eu estou com a minha turma, eu gosto mais, assim, deles sentados na cadeirinhas ou até mesmo no tapete lá no chão, que é aquela coisa mais educação infantil, entendeu? Para que a gente possa estar
observando mais, eles são menores, então para que a gente possa estar olho no olho com eles, né. Então essa é a experiência que eu tenho de maternal na minha vida secular e que eu sempre acabo atribuindo para todas as outras, no caso, pra todas as outras séries, né, no caso, todas as outras faixas etárias, aquele conhecimento. Porque o maternal ele é exigente nesse sentido, você realmente saber se adaptar-se, e a palavra de Deus ela é como eu sempre falo, ela não é algo fácil de compreensão. O próprio adulto tem dificuldade, imagine uma criança de 3 anos. E aí, irmãos, eu posso confessar a vocês que se não for o Espírito Santo de Deus, né, para que venha nos capacitar verdadeiramente, a gente não consegue nada. Agora na IBF, agora de 2024, eu tive a oportunidade de ser voluntária na turma do maternal. E isso foi muito legal, porque eles são menores, só que lá eu não os conheço, eu estou tendo o meu primeiro contato com eles ali naquele momento. Então uns vão no primeiro dia, outros não vão mais, aí vão no segundo, no terceiro, mas eles vão absorvendo sim o conhecimento que tu vais ministrando, né. Então aí eu pedi assim: "Vamos juntar as mãozinhas", e eles, por mais que eu tenha, entrado eu comecei na segunda eu não pude ir, então foi a partir da terça. Mas eles já estavam fazendo, que eu fiz com eles na quarta e na quinta, eles já colocavam as mãozinhas. Então, para você ver o quanto eles nos observam, o quanto é importante que a gente vá, quando vá fazer algo, é criança, tem algumas pessoas que pensam assim que eles não observam, que eles não absorvem, que eles não assimilam, e eles estão errados, entendeu? Eles reproduzem aquilo que eles estão vendo. Então, se ele tem um professor que chega na sala de aula lá, na escola dominical, junta as mãozinhas para orar, fecha os olhos, com certeza eles irão fazer sim, né. A se ajoelhar, irão fazer. Então a gente aprende que, no caso, é mais por você fazendo do que você falando. Então você fazendo as coisas, mostrando para eles, isso é muito importante. E como eu sempre enfatizo, oração, pedindo ajuda ao Espírito Santo de Deus para que ele venha conduzir de forma bem clara e objetiva e que você consiga verdadeiramente estar passando o conteúdo. Porque se você não pedir essa ajuda e você não obtiver essa ajuda, não tem como você ensinar a palavra de Deus. Na realidade, ali você é só um instrumento para que você possa estar passando a palavra de Deus para esse futuro da nossa igreja, se Jesus não voltar, né. Ele é o futuro da igreja, as crianças é o futuro da igreja, então se Jesus não voltar até então, a gente precisa estar preparando eles e desde de pequenos, desde a barriga, né, como a gente vê o trabalho feito na primeiríssima infância. Então o que que eu a questão quando a palavra de Deus diz assim: "A nossa palavra tem a nossa boca tem o poder de abençoar e amaldiçoar". Então aí ela já está nos ensinando que lá quando o bebê está lá na barriga, a gente precisa estar colocando a mãozinha e estar falando palavras só de bênção. E assim vai ser na minha turminha do maternal, não é verdade? Então eu digo assim, o melhor orientador que possa ter é o Espírito Santo de Deus, até para te ministrar aula, para te compartilhar conhecimento. Eu confesso aos irmãos que eu estava apreensiva, porque sim, é uma turma que é um desafio constante, né? Porque tem dias que eles vão estar agitados, então você vai precisar se acalmar para poder acalmá-los, para assim você falar da palavra de Deus. E às vezes, irmãos, a gente, quanto adultos, a gente não está conseguindo, como é que se diz, se se conectar, ou melhor dizendo, ficar, tranquilos, e a gente passa isso para eles, a gente pensa que não, mas passa, tá. Então esse é meu compartilhamento de conhecimento com vocês em relação. Aí a gente vê que tem a revistinha deles, cadê? Na lição número 4, vem aqui, ó, eles vêm sempre com 2 atividades, ó. Aí ele coloca para vocês, ó, no caso as imagens, né, sempre para colorir. Sabe que eu indico muito para vocês, e se você está trabalhando uma coordenação motora fina, se você tiver oportunidade na sua igreja de cortar papel colorido, ou pedacinhos de EVA, você está colando, fazendo aquele trabalho de pinça, ali você vai estar trabalhando o dedinho dele, a concentração, porque ele vai estar pegando aqui e colando aqui, então tudo isso ajuda,
né? E sem contar que é uma atividade mais tranquila, ele vai... E no momento que ele estiver fazendo essa atividade, você vai falando, você vai orando, olha, nesse momento a gente está colando as coisas no bebê, olha, Jesus que formou o bebê, e você vai falando, e você vai pedindo ajuda ao Espírito Santo de Deus para que ele possa estar contribuindo de forma bem objetiva com relação àquela vida ali. Como nós falamos anteriormente, né? O que acontece? Né? A gente precisa cuidar das nossas crianças, porque se Jesus não voltar, ele é o futuro da nossa igreja. Né? Então, a gente precisa ministrar na vida deles desde agora. Aí, bem aqui, ela é dividida... Ai, desculpa. Bem aqui, ó. Ficou como de 1 ano, né, que eles são menores, então vai ser mais o lápis de cera, se você tiver condições, a igreja, de comprar aquele lápis jumbo, que é o mais grosso, porque a coordenação deles ainda está muito só assim, não está aquele de pinça, mas chega aqui na atividade de 2 e 3 anos já está trabalhando isso, a questão de traçar, né? A questão da coordenação motora. Então, isso não te impede de fazer você olhar para a história, ver algo que você possa tirar da história. Falo do Jesus, para que ele possa estar fazendo trabalho de pinça, e ali, no momento que ele está assim concentrado, fazendo atividade, você está ministrando na vida daquela criança. Então, ali você está contribuindo para o principal, para a vida espiritual daquela criança. E, em segundo lugar, porque o principal é a nossa vida assim, espiritual, é a nossa vida diante do Senhor Jesus. E, em segundo lugar, está contribuindo para a vida secular daquela criança ali, né? De estar trabalhando a coordenação motora, essas coisas que nós, às vezes, não damos valor por não conhecermos, por sermos ignorantes a esses determinados assuntos. Eu falo a nível de conhecimento, assim, a nível de experiência, melhor dizendo, porque verdadeiramente eu digo que tudo é o que Deus quer para as nossas vidas. Na realidade, um desafio constante em relação ao maternal na minha vida secular, e eu acredito que foi realmente o Senhor que determinou aquilo ali, porque eu pude aprender mais. Né? E hoje a gente tem uma visão diferenciada na vida secular, mas principal na espiritual. O quanto é importante você estar professando palavras de bênção na vida daquela criança. Tem crianças que são bem mais agitadas, a gente sabe que tem as crianças hiperativas, as crianças que às vezes tu precisa assim, ter mais tranquilidade. E é um dia de cada vez, né? A gente vai aprendendo com cada criança. Nós somos, eu digo sempre para os pequenininhos e até para os maiores. Ó, você tem 5 dedos na mão. Dá a mãozinha que Deus ele é tão perfeito que nem o dedo a digital é igual. São 10, mas toda digital ela é diferente. Porque quando tu vai lá tirar, tu precisa tirar um de cada dedinho. Para te ver como Deus ele é perfeito, né? Quem é que pode criar isso? Ninguém, só Deus mesmo, né? Então, as crianças, elas são assim, né? Então, a gente precisa estar se adaptando, procurando meios, né, estratégias, pedindo a orientação do Espírito Santo para que a gente venha conduzir, ensinar a palavra do Senhor a elas. E que elas não venham, né? Porque o mundo ele é muito atrativo. Você pega aí desenhos, assim, algo que eu tenho tido muito cuidado em relação a alguns desenhos que não trazem nada de benéfico, pelo contrário, não traz nada de bênção para a vida de uma criança. Então, aí tem que sempre estar visualizando, observando, prestando atenção para isso aí. E isso você pode estar compartilhando com os pais lá do seu aluno, lá os pais, lá os irmãos em Cristo. Olha, paizinho, né? São coisas, irmãos, que às vezes a gente não dá muito valor, mas é importante você ter essa interação. Para o pai e para a mãe ver que você está tendo formações, está procurando melhorar para falar e ensinar a palavra do Senhor para o filho dele, né? E que ele também, se for um pai que só deixe lá na escola dominical, só para ele, porque tem alguns pais que pensam assim, eu vou deixar meu filho lá para eu assistir o culto, mas em nenhum momento pensa que a vida daquela criança ali está sendo ministrada por alguém que tem o objetivo, sim, de levar a palavra do Senhor e de abençoar aquela criança. Então, você, quanto professor, você ali, quanto voluntário da EBD, você tem, assim, o principal é falar, mostrar para aquele pai, para aquela mãe que você está ali com o objetivo de falar da palavra do Senhor, abençoar a vida daquela criança e que no futuro, né, que você está ali para contribuir,
Porque, na realidade, quem tem que fazer isso é o pai e a mãe, mas você está contribuindo, porque você ama a palavra do Senhor, você ama o que você faz, e você sabe que isso é importante nesse mundo que está totalmente desregulado, não é verdade? Então, irmãos, eu espero ter ajudado, né, aos irmãos em Cristo que trabalham com as turmas do maternal. Eu digo assim, eu sempre falo, eu tento adaptar minha vida secular às coisas que eu aprendo lá para ministrar em sala de aula, lá na igreja, né? Claro que o tempo é menor em tudo. Eu passo uma semana e tal com as crianças lá na escola dominical, eu vejo de domingo a domingo. Mas aí é um processo. Aí, primeiramente, você tem que querer, né? Você vai estudar um pouquinho, você vai primeiramente pedir ajuda ao Espírito Santo para que ele venha conduzir, não é verdade? É algo assim que eu compartilhei com vocês e quando eu me senti às vezes assim, posso dizer, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Eu orava, o Senhor, ele sempre trazia uma luz para mim. Vocês querem ver quando eu tive a oportunidade de pegar uma turma extremamente agitada, que eu precisei contornar. Ah, claro que eu fazia aquela oração em espírito, né, para que o Senhor viesse acalentar meu coração e me instruísse de forma que eu pudesse estar fazendo ali meu trabalho lá no secular, tá? Espero ter contribuído. Nós não iniciamos com uma oração, mas vamos encerrar com uma oração para agradecer ao Senhor, né? Se vocês tiverem mais ideias, vocês possam estar compartilhando, né? Às vezes uma ideia aqui, aí passa para um outro irmão, e aí ele melhora, e o Espírito Santo vai abrindo os olhos, os ouvidos, e assim vai. Compartilhar conhecimento é muito bom, ainda mais para quando for para que o trabalho do Senhor ele se torne cada vez mais divulgado, para quando a palavra do Senhor seja cada vez mais divulgada, né? Então, eu digo que compartilhar conhecimento em relação a isso aí tem um sabor diferenciado, não é verdade? Falar na realidade de Jesus, é algo diferente. Ele é único, né? Então, a gente tem que fazer com que a nossa palavra, que o nosso trabalho, o nosso voluntariado seja único, sim, em falar da palavra do Senhor. Então, vamos agradecer ao Papai do Céu, porque Ele tem nos guardado, Ele tem nos sustentado, Ele tem nos abençoado, né? Mediante tudo isso que tem acontecido, mas estamos aqui, né? Buscando sempre a presença dEle e sabemos, né? Que Ele está conosco. Senhor, te damos graça, Pai querido, por essa oportunidade, Pai. Espírito Santo, que tu venha conduzir, Pai querido, cada irmão, Pai, que trabalha com a turma do maternal. Tu sabes a necessidade de cada congregação, de cada vida, Pai, que tu venhas instruir, Pai, assim como tu fizeste comigo, como tu fazes comigo, Pai. E que assim a gente possa estar compartilhando, Senhor, os conhecimentos, Senhor, uns com os outros, para que teu trabalho cada vez mais cresça, Senhor, para que teu trabalho cada vez mais floresça, Pai. Assim, Senhor querido, como eu digo, é um público tão exigente por ser pequenos, mas a tua palavra, ela diz que nós temos que nos tornar como crianças. E eles estão ali com 3 anos, 1, 2, Pai. Então, nos instrui, Pai querido, para que a gente possa fazer o melhor para ti. É o que nós te pedimos, Pai. Senhor, abençoa todos os irmãos, Senhor, que estão por trás da câmera. Tu conheces, tu sabes, Pai, o nome de cada um. Leva uma bênção especial para cada, Senhor, professor voluntário, para aqueles que estão, Senhor, na gestão deste trabalho. Continua instruindo, Pai querido, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Obrigado, irmão, da parte do Senhor.